Vamos para a primeira parte da Maria. Eu vou apresentar os materiais para você fazer ela. Já aqui vamos ver o tamanho que ela ficou. Ela fica em torno de 14 centímetros de altura, mas tem, né, cabelo e manto, isso que deixa ela um pouquinho mais alta, mas é do mesmo tamanho, mesmo corpinho base do amigurumi Jesus que a gente fez. Então, você sempre dá uma diferencinha, às vezes nem o nosso fica de tamanhos iguais sempre, mas a gente procura ter uma média aqui, então, entre 13 e 14 centímetros de altura. Os materiais, os fios, fio amigurumi na cor brigadeiro, a cor é 7569, a cor chantilly 7563, também do fio amigurumi, a cor, esse azul aquário, cor 2927, também do amigurumi, e também na linha amigurumi um pedacinho, tá? Na cor castanha, 7625. Pra completar, o fio balão amigo, tá? Que a gente vai usar na roupinha, na túnica dela. A cor 5240, tá? Tá pelo nome de Fiamma, esta cor. Então, fio balão amigo, que ele tem a espessura bem parecida com o do fio amigurumi, então eu gosto de usar os dois e tem um toque tão gostoso e eu gosto de misturar. Também vai precisar de olhinhos com trava de segurança. Esse aqui é o tamanho 10 milímetros, tá? 1 centímetro. E as travinhas, eu gosto de usar essas daqui, que elas ficam bem fixas e bem firmes. Também vai precisar de cola de silicone pro cabelinho, algumas partes ali. Precisa só de um pouquinho. Também agulha de tapeceiro. Essa aqui não precisa ter muita ponta, tá? Ela pode ser mais arredondadinha. A gente vai usar para costurar os bracinhos e você pode usar para costurar o cabelo também. Vai precisar de enchimento, fibra siliconada, aquela bem fofinha que a gente gosta de usar, tá? Um bom enchimento é aquele que, se a gente apertar assim, compactar, a hora que a gente abrir, ele ganha forma de novo. Esse é um bom enchimento para você. Para as bochechinhas eu gosto de deixar um pouco de blush. Aqui tá um pouco mais iluminado, não tá aparecendo, mas eu gosto de deixar o blushzinho na bochechinha delas. E eu uso aqui um pincel de blush e caneta de tecido. Essa daqui, ó, essa aqui é vermelho fogo. Às vezes eu quero mais clarinho, eu uso a rosa, mas aqui eu vou usar a vermelha. Um pincelzinho de blush que você use só pra isso, bem maciozinho. Também uma linha de bordado marrom pra gente fazer esse detalhezinho nos olhos. Quem gosta de fazer um delineado, um puxadinho aqui, pode usar essa linhazinha. Alfinetes, gente. Alfinetes são ótimos pra gente ir colocando as coisas no lugar antes de costurar. Então, a gente vai usar pros bracinhos. E pro cabelo também, vai ser muito importante pro cabelo, porque tem várias mechas. Agulha de crochê, por fim, agulha e tesoura, né? Tesoura, agulha de crochê 2 milímetros. Eu gosto de usar 2 milímetros no fio amigurumi, como eu já falei em outros vídeos, é a que se adapta melhor pro meu ponto. Ele não fica muito apertado, mas também não fica folgado. A hora que eu coloco o enchimento, também não fica aparecendo os buraquinhos, tá? Eu não gosto que fique muito frouxo, então eu uso uma agulha menor, tá? Mas use a que você melhor se adapta. Tem gente que fica melhor com 2,5, tem gente que tem o ponto bem frouxo e usa uma agulha menor para o ponto ficar mais apertadinho, agulha 1,5. Então, use a que você mais se adaptar, que você tá acostumada. Aqui eu vou adicionar outra coisa. No amigurumi Jesus eu não coloquei, mas depois eu vi que era interessante pra gente poder usar. Esses botõezinhos aqui, eles têm 2 centímetros, tá? É um botão simples de plástico que eu pensei agora de usar
no pezinho aqui. Porque ela até fica paradinha de pé, sozinha. Mas ela dá uma balançadinha ainda, mas ela para, ó. Ela para. Então, a gente vai usar esses botõezinhos pra pôr aqui na parte de baixo. Aí, você vai ver. Quando você fizer aqui, você vê o tamanho que vai ficar legal. Aqui eu tenho uns botões que são exatamente do tamanho que eu preciso. Então, vou usar os botões. Você pode usar um plástico, um pote de sorvete, uma tampa de pote de sorvete e recortar, tá? Do mesmo tamanho aqui. Aqui eu vou facilitar porque já é redondo, gente, já tá aqui. Se você tem botões, vários botões aí, você pode procurar um que encaixe aqui no tamanho que vai ficar, tá? Essas 3 carreiras aqui, pra gente encaixar o botãozinho por dentro. E ela vai ficar com a base mais retinha e vai poder ficar em pé, paradinha, bem mais fácil, tá? Então, a gente vai adicionar os botões. Essa aqui não tem, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês usando os botões. Vai ficar um pouquinho maiorzinho, né? Porque ela não vai dar essa voltinha, ela vai ficar um pouquinho mais chatinho os pés, tá? Mas vamos ver ali como é que vai ficar. Vocês vêm comigo também depois, se vocês gostaram dessa ideia também, dá uma boa ajuda. Então, se não tiver os botões, usa um plástico daqueles potes de sorvete e corta do tamanho certinho. E daí a gente vai colar com a cola de silicone nos pezinhos, conforme a gente for fazendo. De materiais são estes. Então, vamos começar a aula. Vamos começar aqui pelos pezinhos. Deixa a Maria aqui do ladinho. Com a cor marrom brigadeiro, a gente vai começar com a parte de baixo dos pés. Vamos lá. Primeiro, um anel mágico. E na primeira carreira, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, dei a voltinha no dedo, fiz a argolinha. E agora, eu vou colocar aqui, subir uma argolinha. Fechar essa argolinha, mas não é ainda o ponto. Agora que eu vou começar. Vou fazer 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feita essa primeira parte, vamos puxar esse fio daqui do início, puxa ele bem forte, tá? Pra fechar bem aqui esse elo que a gente fez, tá? Pra deixar bem firme. Agora, eu gosto de ir crochetando essa ponta junto, tá? Então, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. E no final, vai ficar com 12 pontos baixos na segunda carreira. Tá um pouquinho mais apertado, sei lá, ó, um aumento. Aí, mais um aumento no próximo ponto. Os aumentos são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E o sexto aumento. Tá, sobrou uma pontinha aqui, ainda dá pra cortar ou dá pra continuar? Eu vou continuar aqui. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, vai ficar 1, 2, 3 pontos baixos e agora um aumento. Aqui eu já vou deixar essa pontinha pra cá. Um aumento. 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E um aumento. Aí, mais uma vez, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E um aumento.
Aí, a gente terminou a terceira carreira com 15 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer? Vai trocar de cor. Então, vou cortar essa pontinha aqui que sobrou do início, já fica arrematado. Vamos trocar pra cor chantilly, tá? Pra troca de cor, no último ponto, a gente, antes de terminar ele, já faz trocando a cor. Então, eu vou desmanchar aqui, ó, essa argolinha que fecha esses dois pontos. E vou fechar esse último ponto com a cor nova. Eu simplesmente faço assim, tá? Deixo uma pontinha e troco de cor. Puxa os fiozinhos aqui atrás, pra não ficar muito solto. E vou cortar esse fio marrom. Aqui, eu posso dar um nozinho pra segurar esse fio, pra ele não ficar saindo do lugar. Dou um leve nozinho aqui e o próximo, aí ajuda bem apertado. Eu posso cortar esse excesso. Ficou assim. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer 15 pontos baixíssimos em BLO, que é o quê? BLO, Back Loop Only, que é a alça de trás. Então, vamos fazer 15 pontos baixíssimos. Assim. Entra na laçada de trás e puxa toda de uma vez. São 15 por toda a volta. Uma para cada ponto. 2, 3, 4, 5, 6. Não faça muito apertado, faça o ponto um pouquinho mais largo nessa parte, porque aqui a gente não tá tendo nenhum aumento, então pra peça não ficar fechada assim, engruvinhada, ela não fazer assim, tá bom? Então, faz esse ponto, essa carreira com o ponto mais frouxo. Deu os 15, tá? Fica assim. Ó, como ela não fecha aqui pra dentro, então tem que fazer mais larguinho o ponto mesmo. Agora, na quinta carreira, a gente vai fazer 15 pontos baixos também, em BLO também. Essa aqui foi ponto baixíssimo, a próxima a gente vai fazer em ponto baixo, também ponto sobre ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro do ponto, ó, na alça de trás. Eu entro aqui. Consequentemente, a gente acaba pegando essa outra cor, tá? Da carreira anterior a essa. Pode pegar, não tem problema. Se a agulha entrar ali e passar pelas duas, não tem problema. Vou fazer um. Inclusive, eu vou passar em todos, tá? Pegando essas duas cores, porque ele fica mais firminho. Essa carreira em BLO, na alça de trás, a gente vai fazer pra subir, né? Subir a perninha, diferenciar a parte da sola, né? Do pezinho e subir. Ficou um pouco largo, né? Aqui a gente já não precisa fazer tão folgadinho. Isso, os 15 pontos baixos da quinta carreira. Repare que ficou assim. Fez a sola e fez a voltinha aqui pra cima, tá? Por isso que a gente usou a alcinha de trás. O que a gente vai fazer aqui, antes de subir o restante? Aquele que eu comentei com vocês no início do vídeo. Vou colocar um botão aqui dentro. Então, olha, vai lá, mede o botão, vê se ficou certinho. Olha, ele encaixou aqui, só deu, tá? Ficou só no tamanho.
tá? Então, já medi, já conferi, então, vou pegar a cola e colar na sola do pé. Então, repetindo, vocês podem usar um plástico de um pote de sorvete, um plástico que vocês tenham mais rígido, mais duro aí, que vocês consigam cortar no formato pra colocar aqui dentro. Colado, tá? Se quiser esperar, aguardar uns momentinhos pra ficar bem certificado que colou aqui pra gente continuar. Eu já vou continuar aqui com vocês. Fizemos até a 5ª carreira e colocamos a base aqui embaixo. Agora, a gente vai pra 6ª carreira e a gente vai fazer uma carreira com diminuições. Então, vai ser aqui um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes. Reparem que eu não uso marcador, tá? Em outros momentos eu vou usar, mas aqui no começo, como fica marcado, aqui eu uso isso como guia, então eu não uso marcador. Então, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes. Ó, diminuição, pego 2 alcinhas da frente e faço um ponto baixo. Então, um ponto baixo, uma diminuição, outro ponto baixo, outra diminuição por 5 vezes. Ficamos na 6ª carreira com 10 pontos baixos. Com as diminuições, ficamos com 10. Agora, a gente vai fazer a 7ª carreira com alguns aumentos. A gente diminuiu pro pezinho e vai aumentar pra perninha. Nessa carreira, a gente vai trabalhar nas alças da frente, FLO, que tá marcado na receita. Então, a gente vai usar essas daqui. Pra virar pra dentro, a gente usa as alcinhas de trás, e pra virar pra fora, como a gente quer agora, usa as alcinhas da frente. Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes essa sequência. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3 e 4 e um aumento. Vai ficar nessa carreira 7 com 12 pontos baixos, tá? Ficamos com 12 aqui em volta. Na 8ª, 9ª e 10ª carreira, 3 carreiras só de repetição. Então, vão ser 3 carreiras da 8 a 10 com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer as 3 carreiras aqui e volto com vocês. Feitas as 3 carreiras com 12 pontos baixos, cheguei na carreira 10. Feita a carreira 10, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vai cortar o fio. Isso da primeira perninha, tá? Então, a primeira perna tá pronta. A gente vai colocar enchimento nela e vai fazer a outra perninha da mesma forma. Colocar um pouquinho de enchimento. Aqui não vai muito, é só pra um pouquinho na base, um pouquinho na perninha, tá? Mas não deixa muito cheio, não. Coloca aqui, eu gosto de ajudar com a pontinha da tesoura. Até pra colocar nesses cantinhos, eu acho que meu botão ficou ainda um pouquinho maior, mas eu vou continuar usando ele pra ficar os dois iguais. E enchimento a gente sempre coloca de pouquinho. Não dá pra pôr bastante de uma vez só, ainda mais em peça pequena. Então,
vai aos poucos colocando enchimento, pra não ficar tudo muito amassado lá dentro, socado, pra caber tudo, não. Tem que colocar aos pouquinhos pra ficar bem distribuído. Ó, tem a primeira perninha feita, então, você vai fazer a próxima perninha, mas daí a gente não vai arrematar ela, tá bom? Temos as duas perninhas, essa aqui eu não arrematei, tá? Mas a gente vai fazer uma troca de cor nesta perninha pra juntar e fazer o corpinho já iniciar. Então, essa aqui eu deixo do ladinho por enquanto. Pra trocar de cor também, a gente vai desmanchar esse último pontinho. E vai fechar ele novamente com a nova cor. Vou cortar um pedacinho. E vou pegar a cor do fio balloon, que é o fio da túnica que a gente vai usar. Já vou aproveitar para fazer o corpinho. Com o fio e fecho o ponto, tá? Aqui para fechar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro lá. Vou dar 2 nozinhos aqui para prender o fio, tá? Não ficar escapando. Feito isso, troquei a cor. Agora, vou fazer a junção com a outra perninha. Esse fio aqui, eu até vou deixar ele aqui pra fora, que às vezes fica algum buraquinho, aí a gente usa ele pra fechar, tá? Depois eu mostro pra vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, que seria o primeiro da próxima carreira. Então, aqui eu já vou fazer a junção. Não vai ter correntinha mais, tá? Vai ser só ponto baixo em volta das perninhas, para iniciar o corpo, tá? Então, na carreira número 11, aqui a gente fez até a 10ª, fez até a 10ª carreira nas duas perninhas. Agora, com o fio novo, da cor do corpinho, a gente vai fazer 12 pontos baixos na primeira perna e 12 pontos baixos na segunda perna. Aí, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Então, vamos lá. Já coloco aqui nesse ponto que a gente fez o ponto baixíssimo. E já começo fazendo ponto baixo, tá? Vão ser 12 nessa perninha e 12 na outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O último ponto aqui, 12. Esse aqui eu vou deixar aqui pra fora. E vou continuar na outra perninha. Na outra perninha, repare, ó, teve um último ponto aqui. Então, vou ir com a agulha nesse ponto, que seria o primeiro ponto da próxima carreira. Mesma coisa, vou fazer 12 pontos baixos por toda a voltinha aqui também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Repare que aqui, ó, fica um buraquinho, tá? Então, eu vou usar esse fiozinho aqui pra fechar ele. Enquanto a gente tá vendo aqui, fica mais fácil. Se você deixar um fio maiorzinho, também ele facilita, tá? Eu até não lembrei na hora, mas vamos fazer assim, tá? Eu vou ir com a agulha aqui mesmo. Passar como se estivesse fazendo um pontinho aqui. E o outro do outro lado, tá? Vou entrar com ele aqui pra dentro da perninha.
Joguei o fio pra lá e pra cá, voltei com ele, tá? Pra fechar esse buraquinho que fica, ó. Pra ter como se fosse mais um pontinho aqui dentro. Feito isso, tá? A gente pode fazer um nozinho dentro de algum ponto aqui dentro. Escolher alguma argolinha aqui que esteja mais fácil. Fazer uma... Ó. É bom deixar mais fio, eu não deixei e tô fazendo assim, tá? A gente puxa uma argolinha, isso é bom quando tá com um pouquinho fio. Faz uma argolinha e fecha esta argolinha. Ó, tá feito um nozinho aqui, ó. Aperta bem ele. Aí ficamos, tá? Esse fio pode jogar aqui pra dentro. Aí a gente ficou com as duas perninhas, tá? Juntinhas já. A gente fez essa carreira número 11, ficamos com 24 pontos baixos. Aí, aqui, ó, tô reparando que uma perninha tá com mais enchimento que a outra, tá? Eu vou colocar mais enchimento nessa aqui, para as duas ficarem iguais. Essa é uma das coisas que acontece quando você faz duas peças, né? Realmente elas não saem iguais todas as vezes. Então, tem que procurar deixar elas o mais parecida possível, né? Numa eu coloquei mais enchimento, nessa outra eu coloquei menos. Mas a gente tem que estar sempre olhando pra ficar tudo certinho, simétrico, né? Não ficar nada muito desproporcional. Pra vocês verem, né, que a gente mesmo fazendo não fica igual, então é super normal dar essas diferenças, mas a gente vai olhando e vendo como é que elas estão pra ficar mais igual. Ó, já ficou mais proporcional, certo? Agora, na carreira 12, 13, 14 e 15, ó, 4 carreiras, a gente vai fazer 24 pontos baixos. Então, vai ser só repetição, tá? A gente vai repetir 4 carreiras, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui e volto com vocês com o corpinho, tá? Mais desenvolvido. Subi aqui as 4 carreiras com 24 pontos baixos, daí eu vi que tem mais uma, então a gente vai subir mais uma carreira, então vai ser da 12 a 16 com 24 pontos baixos. Então, vou fazer mais uma aqui, completar essas 5 carreiras de repetição, tá? Vai ficar completinho. 2, 3... Agora sim, estamos com 5 carreiras de repetição com 24 pontos baixos. Agora, na carreira 17, a gente também vai fazer 24 pontos baixos, mas agora na alcinha de trás, em BLO. Então, a gente vai fazer usando esta alcinha aqui, também 24 pontos baixos. Porque a alcinha da frente a gente vai usar para fazer a parte de baixo da túnica. Então, a gente precisa deixar essas alcinhas aqui para facilitar. Vou fazer feita a carreira 17, que a gente fez nas alças de trás. Agora, na carreira 18, a gente vai ter uma carreira de diminuições. Então, aqui serão 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. No final, a gente fica com 18 pontos baixos. Aquela diminuição normal, com 6 diminuições. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreira 18, agora a gente vai fazer a 19 e a 20, 2 carreiras de repetição, 2 carreiras com 18 pontos baixos. Eu vou fazer ela aqui, fazer estas carreiras e volto aqui com vocês. Feitas as 2 carreiras de repetição, a 19 e a 20, com 18 pontos baixos, agora a gente vai colocar o enchimento antes de fazer a última carreira do corpinho. O corpinho é pequenininho assim mesmo. Vamos lá, colocar enchimento, vai aos pouquinhos, não esquece de direcionar um pouquinho para as pernas, para não ficar um buraquinho aqui. Então, vai direcionando com o dedo e sempre aos pouquinhos. Neste corpinho, a gente não vai precisar colocar nada no pescoço, entre o pescoço e a cabeça, porque por ele ser pequenininho,
ele já fica firme, tá? Ele não precisa de muita sustentação. O corpinho não é tão grande assim pra precisar. Vai colocando o enchimento, preenchendo os espacinhos. Vai girando o corpinho para distribuir bem o enchimento entre os lados. Então, ela fica um pouquinho mais abauladinha na frente e atrás. Vou encher até aqui por enquanto. Aí, na carreira 21, a gente vai fazer também diminuições. Um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. E a gente vai ficar no final com 12 pontos baixos. Fazer um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto. Feitas as diminuições na carreira, ficamos com 12 pontos baixos. Veja que fechou bem aqui, fez uma voltinha. Agora, a gente pode arrematar aqui, mas a gente vai continuar a cabeça. Mas, como a gente vai trocar de cor, a gente vai aproveitar que tá usando esse aqui pra fazer a parte da túnica, porque fica mais fácil do que ter a cabeça grande aqui, a gente tem que ficar girando. Então, vamos começar por ela. No vídeo do Jesus, eu tinha feito o corpinho inteiro e depois eu fiz, né? Então, agora eu tô mostrando um jeito diferente pra vocês. Dependendo de como vai fazendo, você vai encontrando o teu melhor jeito de fazer, tá? Então, eu vou puxar aqui um pouquinho, porque daí depois a gente vai trocar de cor, tá? Então, eu não vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar um pouquinho e cortar aqui. Deixar essa parte aqui de ladinho agora. Vou colocar só mais um pouquinho de enchimento para terminar de completar essa carreira nova que a gente fez. Ela fica bem certinha já pra nós. Certo? Vai ficar assim. Agora, a gente vai pra túnica, né? Túnica, a gente já fez parte dela aqui em cima, que vai ficar aparecendo. E agora, a gente vai virar de ponta cabeça e fazer em toda a volta. Então, vai lá atrás, no primeiro ponto. Tá vendo que aqui, ó, tem um embaixo, tem outro em cima? Eu vou começar por esse aqui, que é o primeiro ponto da carreira. Aí, eu vou continuando por toda a volta. A gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por 8 vezes, por toda essa volta. 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar fazendo uma argolinha igual de... Quando a gente vai iniciar uma correntinha. Aquele nó regulável, né, que a gente fala, tá? Vou colocar aqui. Já deixo ela no tamanho certinho, ajustada. Subir um pontinho pra prender e vou começar, tá? No mesmo ponto aqui, porque eu não fiz nenhum ponto baixo aqui, só prendi o fio. Então, vamos lá. E esse aqui eu vou ir carregando junto nas alcinhas. Já mudei até o jeito de pegar aqui a agulha, porque eu gosto de pegar assim quando é mais justinho pra fazer. Vamos lá. Vai ser 1, 2 pontos baixos. E no próximo, vai ter um aumento. Tô pegando a alcinha junto. E vai ter um aumento aqui. Isso por toda a carreira. Então, repete lá essa sequência por 8 vezes. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Esse fiozinho eu já vou jogar lá pra dentro, depois eu vou cortar esse excesso dele.
Aliás, vou cortar já. Esse excesso que ficou. E vou continuar por toda a volta. Terminei essa primeira carreira, fiquei com 32 pontos baixos, tá? Em toda a volta. Ó, ficou embaixo e em cima. Aqui eu simplesmente vou continuar fazendo em volta da carreira, tá? Então, olha aqui esse primeiro ponto aqui. Não é aqui a gente só subiu, tá? Pra dar a altura do pontinho. Este é o primeiro ponto. Então, a gente vem neste ponto aqui. Aqui que a gente vai começar. Então, da carreira 2 até a carreira 8, que são 7 carreiras, da 2 até a 8, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 32 pontos baixos em cada carreira. Então, eu vou fazer toda a repetição aqui e volto com vocês pra gente fazer o arremate invisível na parte nessa parte de baixo da túnica. Feitas mais as 7 carreiras de repetição, totalizando 8 aqui nessa parte, tá? Aqui a gente vai fazer um arrematezinho invisível. O que a gente vai fazer? Corta o fio um pouquinho mais comprido. A gente só vai puxar este fio, ó, vai ficar assim, tá? Aí, a gente vai simular um pontinho com a própria agulha. Se você já conhece, já sabe como fazer. Mas, quem não conhece, olha, você vai simular o pontinho que tá aqui. Tá vendo que tem, ó, uma voltinha nesse outro ponto? A gente vai fazer a mesma coisa. Passa a agulha aqui. E voltando aqui, é como se fosse fazendo um pontinho, tá? A gente entra no meio aqui também, ó. Eu entrei no meio do ponto e usando essa terceira alcinha, tá? E vou puxar aqui, ó. Então, fica simulado um pontinho, ó, em cima do outro, ó, tá em cima desse. Mas olha, tá? E esse que ficou aqui, a gente vai passar dentro dos pontos, tá bom? Pra esconder este fio. Pode passar. Aí, você vai caminhando com a linha pros lados ali. Você pode até dar um nozinho, tá? Pra evitar de soltar. Vou dar um nozinho bem simples aqui. Aí, eu tenho uma mania de cortar o fio mais curto. Então, ó, aqui, e vou passar por dentro da argolinha, tá? Fiz um nozinho. Esse aqui que sobrou, eu vou passar por dentro de alguns pontinhos, por isso que a agulha ajuda, ó. Vou pegar um pontinho aqui, outro aqui. Passar por dentro. Uns 3 pontinhos, 3, 4 pontos, já é o suficiente, ó. E corto o excesso desse fio. Ó, ficou essa parte de trás. E aqui a parte da frente. Então, já ficamos com os pés e perninhas, subimos o corpinho e já fizemos a parte da saia, né? Vamos dizer assim, que daí dá toda essa parte da túnica. Aqui, a gente pode começar a cabeça já. Então, com a cor chantilly, a gente volta a fazer a troca de cor, tá? Então, deixamos aqui separadinho o último ponto. Então, a gente desfaz ele aqui e fecha com a nova cor. Tá? Esses dois pequenininhos aqui, vamos dar mais uns nozinhos, só pra não escaparem também. E tira o excesso. Tira o excesso, mas eu ainda deixo um tantinho, tá? Pra não ficar muito, acabar desmanchando o ponto, né? Sozinho. Aqui, ó, troquei a cor. Aí, para a cabeça, eu já vou continuar contando as carreiras. Então, aqui a gente fez até a carreira 21, tá? E aqui a gente vai pra carreira 22,
que é o início da cabeça. Pra carreira 22, a gente vai fazer ela toda nas alças da frente, porque a gente quer abrir aqui de novo pra fazer a cabeça. Então, pra abrir, a gente usa as alças da frente, fica mais fácil. Ele marca bem, né? Assim, e pra abrir. Então, a gente vai fazer várias carreiras com aumentos, e esses são bem conhecidos, tá? Então, vai ser um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, usando a alcinha da frente. Então, a gente vai ficar com 18 pontos baixos nessa carreira 22. Então, na alcinha da frente, um ponto baixo e um aumento na alcinha da frente, tá? Um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aqui também, um ponto baixo, com a alcinha aqui e um aumento. Feita a carreira número 22, olha como ele abre, né? Ele dá essa transição aqui pra gente pegar as alcinhas da frente. Então, pra carreira 23, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E daí, no final, a gente fica com 24 pontos baixos. Então, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Aqui os aumentos vão ficar sobre os aumentos. Onde tiver um aumento, vai ter um aumento em cima, tá? A gente vai seguir algumas carreiras aí com esses aumentos. Então, vamos fazendo a sequência e eu volto com essa carreirinha pronta. Então, aqui, terminei a carreira 23 com 24 pontos baixos. Agora, na carreira 24... serão 3 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Aí, no final, a gente fica com 30. Segue aí fazendo, que eu volto aqui com vocês com essa carreira pronta. 1, 2, 3 e um aumento. Repete essa sequência até o final. Terminada a carreira 24, na carreira 25, serão 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. No final da carreira, a gente vai ficar com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto. Terminei a carreira 25 com 36 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira 26, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. E lá no final, a gente fica com 42 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, falei que ia ficar aumento sobre aumento, então vai ficar mais um aumento aqui. 5 pontos baixos e um aumento. Terminada a carreira 26, com 42 pontos baixos, a gente vai para a carreira 27, a última com aumentos. Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Lá no final, a gente fica com 48 pontos baixos. Então, segue fazendo lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e um aumento, tá? Por toda a volta. Terminei a carreira 27 com 48 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer várias carreirinhas com repetição pra gente subir essa parte aqui da cabeça. Olha aqui, ó. Já deu a largura necessária, agora a gente vai subir. Vamos subir da carreira 28 até a 34. Serão 7 carreiras de repetição, tá? 7 carreiras com 48 pontos baixos cada uma. Agora, eu vou pôr o marcador. Se você já tá usando aí, continua usando ele, já marcando. Eu vou fazer uns 3 pontinhos aqui pra eu colocar meu marcador. Quando eu tenho bastante repetição, aí eu não fico contando, só vou fazendo até dar a quantia necessária de carreiras, tá? Eu vou pegar aqui o marcador, eu uso esses de cadeadinho, tá? Mas assim, a gente não precisa ficar colocando ele carreira por carreira, colocando e tirando. O que que eu faço? Eu venho no primeiro ponto da carreira, em vez de marcar aqui em cima,
normalmente a gente faz, quando eu chegar aqui, eu não vou poder simplesmente continuar a carreira. Vou ter que tirar o marcador e colocar de novo. Então, eu coloco nestas alcinhas da frente. Eu coloco nas duas, ó. Pegando o primeiro ponto mesmo. Tá aqui, ó. Esse Vzinho aqui do ponto. Aí, eu fecho meu cadeadinho. Aí, eu consigo passar com a agulha aqui por cima dos pontos e eu sei que esse aqui é o primeiro ponto. Então, eu só vou seguindo a linha aqui do primeiro ponto da carreira e vou fazendo aqui até dar a quantidade que eu preciso. Isso eu sempre faço quando tem repetições, para não ficar precisando contar os pontos, ver se tá tudo certo, né? Como até que eu não uso marcador, aqui nessas partes que são maiores, assim, mais fáceis de se perder, aí eu uso, tá? Então, eu vou fazer as 7 carreiras de repetição e volto aqui com vocês. Feita a carreira 28 até a 34, as 7 carreiras de repetição, a gente vai começar com as carreiras de diminuição. Então, a gente vai fazer uma carreirinha aqui de diminuição e vai colocar os olhos. Então, na carreira 35, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, lá no final, a gente fica com 42 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Isso por toda a volta. Fiz a carreira 35 e agora eu fiquei com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai aproveitar para colocar os olhinhos, enquanto a gente tem um espaço bom aqui para poder manusear, tá? Os olhos, a gente vai colocar entre as carreiras 30 e 31. Como é que eu sei qual que é 30 e a 31? Aqui, a gente sabe que é a carreira 22. Deixa eu só confirmar a primeira aqui da cabeça. Isso. Essa primeira carreirinha é a 22. Então, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui, ó, entre 30 e 31, nesta linha aqui. Como a gente parou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 carreiras pra baixo, tá? Pra facilitar pra você. Então, aqui nessa carreirinha, vou pegar um alfinete aqui pra marcar. Eu sei que é nesta linha, tá? Agora, a gente vai colocar os olhos com 8 pontos baixos de distância entre eles. Então, a gente vai localizar a metade aqui, pra gente poder distribuir 4 pontinhos pra cá e 4 pra cá, tá? Então, você coloca bem de frente com você, bem certinho, tá? E vê bem aonde que vai ser esse ponto central. Tá? Eu tô vendo aqui que esse ponto central é neste ponto aqui, ó. Aqui seria o meio aqui pra eu abrir pra pôr os olhos. Então, vou marcar aqui, como são 8 pontos, eu vou vir 1, 2, 3, 4, aqui com 1. E 1, 2, 3, 4 pro outro lado, tá? Vai ficar assim. Tá? Dá uma olhadinha, olha assim de cima, vê se tá retinho, se tá alinhado aqui. Caso você veja que tá um pouquinho tortinho, joga um pontinho pro lado. Aqui eu tô vendo e eu acho que eu preciso jogar um pontinho pra cá e outro pra cá. Tá? Olhando assim, acho que ficou mais retinho, né? Alinhando assim com os pezinhos aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a parte da frente dos olhinhos pra eu conseguir visualizar melhor, tá? Esse buraquinho aqui, eu vou dar uma largada nele com a própria agulha, tá? Vamos lá. Pra deixar aqui mais fácil, né? Porque essa pontinha aqui, ela é mais grossinha. A mesma coisa nesse aqui. Coloquei os 2 olhinhos, agora eu vou olhar de novo aqui desse lado, se tá
retinho, olho aqui, vejo, né? Ponho de frente pra mim, vejo se tá no meio, proporcional, tá? Antes de colocar as travinhas. Essas travas aqui, elas são um pouco apertadas pra entrar. E o que que eu faço? Eu pego uma parte da tesoura e dou uma largadinha aqui, ó. Uma giradinha. Não é pra abrir mais esse buraquinho aqui, não. Ele é só pra dar uma leve largadinha pra poder encaixar mais fácil. Entrar com uma trava aqui, ó. Pra este olho e essa taxinha foi uma trava só, tá? Ó, ficou certinho aqui, não ficou sobrando aqui e aqui também não ficou. Então, pra esse olhinho com essa trava foi assim. Se você tiver outra marca de olhinho, outra marca de trava, eu tô usando outro estilo, pode ser que você tenha que descer duas. Mas esse aqui eu não larguei. Esse tá difícil. Então, facilita bastante a gente dar essa largadinha de leve. É mais fácil. Como ele entrou um só, tá? Essa trava é bem segura, tá? Não vai sair. Eu vou queimar a pontinha aqui com um isqueiro. Pra gente não ter perigo, né? De sair. Então, queima a pontinha. Ó, ela vai derretendinho. Não põe demais assim que, ó, ele começa a pegar fogo nele mesmo. Eu vou com a pontinha, olha, e aperto, ó, e dá essa achatada aqui. Aí fica bem presinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só encosto e empurro aqui. Tá? Então, os olhos já estão no lugar. Vou continuar fazendo mais umas carreiras de diminuição na cabeça antes de colocar o enchimento. Então, a próxima carreira aqui é a carreira 36. Vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Daí, lá no final, a gente fica com 36 pontos baixos. Então, é 1, 2, 3, 4 e 5 e uma diminuição. Faz isso por 6 vezes. Feita a carreira 36, que a gente ficou com 36 pontos baixos, agora vamos para 37, a carreira 37, com 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes também. Aí, a gente fica lá no final com 30. Então, lá, 1, 2, 3 e 4 e uma diminuição. Repete essa sequência por toda a carreira. Terminada a carreira 37, a carreira 38, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Aí, lá no final, a gente fica com 24 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição. Repete isso por toda a volta. Feita a carreira 38, vamos para a carreira 39, com 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vai ficar com 18 pontos baixos essa carreira. 1, 2 e uma diminuição. 1 e 2 e uma diminuição por toda a volta. Terminada a carreira 39, com os 18 pontos baixos, aqui já é uma hora boa pra gente colocar o enchimento, tá? Não ficou uma abertura muito grande, mas também não tá pequenininha, tá? Vou puxar aqui. O enchimento, a gente sempre coloca aos poucos, é o que eu sempre falo. Se você só, né, apertar o enchimento e ficar colocando aqui sem distribuir bem dos lados, a cabeça não vai ficar redondinha, certinha, não vai ficar no formato que a gente propõe aqui. A gente vê alguns enchimentos, né, que realmente falta distribuir melhor
Então, faça esse processo aqui bem com calma, tá? Essa é a parte, assim, que você tem que fazer bem devagar mesmo, pra dar o formato certinho da cabeça. Senão, ela vai ficar uma cabeça puxada, assim, e a gente quer uma cabeça mais arredondada. Você vai lá, ó, meu dedo faz esse movimento, tá? Distribuindo pra todos os lados. Primeiramente, aqui embaixo. Vou distribuir bem na parte de baixo. Essa parte entre os olhos que tem as travas, a gente também tem que direcionar bem certinho aqui no meio, porque as travas atrapalham um pouquinho, né? Essa parte que fica aqui atrás. Então, espalha bem certinho. Viu, ó? Esse aqui não tem necessidade daquele bastão de cola quente que geralmente a gente coloca, tá? Ela fica uma cabecinha mais firme. Então, com o enchimento, ela vai ficar bem no lugar, não vai ter a necessidade de ter um enchimento. Quer dizer, de ter o bastão aqui, vai precisar só do enchimento mesmo. Ó, vai direcionando. E arredondando essa parte, tá? Vai deixando ela arredondada. A proposta aqui é ficar arredondada, não assim, tá? Então, direciona bem esse enchimento. Então, eu vou enchendo aqui, vão acompanhando. Daí, a gente já retorna pra terminar as carreirinhas aqui, pra fechar a cabeça. E vai colocando enchimento, sempre de pouquinho. Já ficou uma cabeça bem mais arredondadinha, tá? Tem enchimento aqui, se precisar, ó, você vai apertando dos lados, vê onde tá mais firminho, onde tá mais mole, ó. Aqui eu sinto, ó, tá mais molinho, ó, tá faltando aqui, tanto que achatou, né? Então, direciona o enchimento pra ficar no lugar que ele precisa, tá? Aqui, como chegou até essa parte, eu vou fazer mais uma carreira de diminuição, vou colocar mais enchimento, completar e fazer a última carreira pra gente fechar. Então, na carreira 40, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Aí, a gente fica com 12 pontos, tá? Pega esse enchimento, vai jogando ele um pouquinho pra trás, pra não pegar entre os fios, tá? Pra você não fazer os pontos puxando o enchimento. Um ponto baixo e uma diminuição. Fiz a volta toda na carreira e fiquei com 12 pontinhos. Então, antes da gente fazer a última carreira, vamos colocar um pouquinho mais de enchimento, ó, que ele tá precisando, ó. Você vê que não tá bem cheinho desse lado, então, vou ir completando. Essa é a última parte que a gente vai precisar colocar enchimento, tá? O restante do corpinho não vai precisar. Os bracinhos não terão enchimento, tá? Eles são bem pequenininhos, não tem a necessidade de colocar enchimento neles. Então, essa é a última parte. Esse corpinho, né, é a única parte mesmo que vai precisar. Então, vai bem pouquinho enchimento, bem pouquinho fio, é uma peça rapidinha de fazer. Vai completando. Ver se tá tudo certinho. Vou colocar só mais um pouquinho. Fica bem redondinha. Tá? Ó. Vê lá, vê todos os ladinhos, se tá bem certinho. Agora, eu vou fazer a última carreira, carreira 41. E vão ser 6 diminuições.
ajusta bem o ponto. Nessa parte que eu já acho mais justo de pegar, então eu mudo aqui meu jeito. Vou fazendo as diminuições em volta. E depois a gente vai arrematar essa parte com o anel mágico invertido. Fiz as 6 diminuições e agora eu vou cortar um pedaço de fio um pouquinho mais longo. Puxar todo esse fio pra fora. Eu vou tirar esse marcador. Vou usar uma agulha pra gente poder fechar. E pro anel mágico invertido, a gente vai pegar todas as alcinhas de cima, as alcinhas da frente, pra poder arrematar. Pego a de cima, passo a linha e dou uma puxadinha. Viro aqui, pego a próxima e dou uma puxadinha. Viro, pego a próxima e puxo também. Faço isso em todas as alcinhas. E puxo. Tem que dar sempre essa puxadinha, tá? Pra ele sempre ficar com o pontinho justo. Feito tudo aqui, ó, a gente entra com a agulha bem no meio. Vamos sair na parte de trás aqui da cabeça. Sair alguns pontinhos aqui pra baixo. E pode puxar pra fechar, ó. Você vê que ele fica bem arrematado, tá? Aqui, a gente faz uns 2, 3 nozinhos. Você saiu no pé do pontinho, tá? Tem um Vzinho aqui. Você vai pegar uma alcinha, passa o fio, e nesta argolinha que ficou, você passa o fio por dentro. E puxa aqui pra baixo, tá? Não é pra esse nó ficar em cima do ponto, é pra ficar no pé. A gente vai fazer outro nó, mas a gente vai pegar essa alça desse nozinho que a gente acabou de fazer. Passa, fica uma argolinha e passo a agulha por dentro e puxo, tá? Você vê que ó, fica, ó, 2 nozinhos compridos. Aí eu vou voltar no mesmo lugar que eu saí, tá? No mesmo pezinho do ponto. Vou voltar aqui e vou sair mais pra baixo. Feito isso, a gente puxa esses nós aqui pra dentro. Pode puxar. Puxa. A gente já pode tirar a agulha. E daí a gente dá uma levantadinha só, porque a gente puxou, né? Aí você vê aqui, ó, não dá pra ver aonde tá esse ponto, tá? Não dá pra ver, ó. Se a gente puxar aqui, a gente vê que foi aqui, mas ficam pra dentro os nozinhos. Aí a gente corta esse excesso. Terminamos a cabeça, fizemos a parte dos pezinhos, as perninhas, subimos o corpinho, fizemos a saia e fizemos a cabeça. Nesse vídeo eu ainda vou aproveitar para fazer os bracinhos com vocês. Aí no próximo vídeo a gente faz o restante das partes que faltaram, tá? Então vamos para os bracinhos. Para os braços a gente inicia também com a cor chantilly. Faz o anel mágico. Aí aqui a gente vai colocar 4 pontos baixos no anel mágico. Daí vai ficar mais apertadinho. Então você faça um pouquinho mais frouxo esses 4 pontos baixos, tá? Pra gente conseguir trabalhar. Trabalhar com poucos pontinhos assim é mais complicado. Então eu vou passar uma laçadinha aqui e vou fechar, tá? Esse aqui não é ponto. Agora a gente vai fazer 4 pontos baixos, ó. Fazer 1. E não tô apertando, ó, tá bem folgado. 2, 3 e 4, ó, bem folgado.
tá? Vou fechar esse anel mágico. Ó, daí ele fica uma voltinha mais folgadinho aqui, ó. Ele consegue fazer toda a volta aqui pra fechar. Esse fio eu vou continuar levando ele entre os pontos. Aí, na segunda carreira, a gente vai fazer 4 aumentos, um em cada ponto. Aí, no final, a gente fica com 8 pontos baixos. Então, vamos lá. Um aumento aqui. Um aumento. Aí, eu venho pro segundo aumento. Terceiro aumento. E o quarto aumento. Esse fio eu já vou deixar ele lá pra dentro, tá? Já dei uma voltinha com ele, já é suficiente. Agora, na terceira carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Serão 8 pontos baixos. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4... 5, ó, já escondo o fiozinho aqui pra dentro, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Você vê que ele já fechou, já fez a parte da mãozinha que vai ficar. Agora, a gente vai trocar de cor, vai pro fio balão, esse laranjadinho aqui. Vamos fazer ele pra subir aqui a parte do bracinho, que é a manga. Então, desmancha esse último aqui e fecha com a outra cor. Tá vendo que ficou puxadão aqui? Vamos regular os fios de novo, ó, puxa os dois. E vou fazer aqueles nozinhos também, pra ele não ficar frouxo assim, né? Escapando os fios. Esse nozinho a gente coloca pra dentro esses fios, já deixa eles aqui, ó, dentro da mãozinha. A próxima carreira, carreira 4, a gente vai fazer 8 pontos baixos também, eles em BLO, na alcinha de trás. Então, eu vou pegar esta alça aqui e vou fazer nesta alça, pra ele ficar uma marcação mais bonitinha nessa troca de cor, tá? Pra ficar marcando a manguinha dela. Próximo ponto baixo, pega a alcinha de trás, faz mais um ponto baixo. Você tem que se atentar a pegar todos os fiozinhos do fio, tá? Não faz muito apertado não, tá? Pra não ficar muito marcada essa parte aqui, repuxando assim, tá? Faz bem com calma, é uma peça pequenininha, ó. E, ó, quando é pequena, eu mudo automaticamente a pegada aqui da agulha. E vou refazendo aqui toda essa volta. Depois da carreira 5 até a 10, que vão ser 6 carreiras, né? Aí, a gente só vai fazer ponto sobre ponto. 6 carreiras com 8 pontos baixos, ó, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou fazer essas 6 carreirinhas aqui e volto com vocês para fechar o bracinho. Fiz as 6 carreiras aqui de repetição com 8 pontos baixos. Agora, aqui o bracinho não tem necessidade de enchimento, tá? Ele já é pequenininho, aí ele fica ó, maleávelzinho, tá? Aqui, a gente vai dobrar ao meio essa abertura, tá? Essa abertura aqui, ó, dobra lá ao meio. E no primeiro ponto da carreira, da
da próxima carreira que a gente ia colocar, a gente coloca essa agulha e vai sair nesse último que a gente fez. Então, a gente vai entrar neste ponto e vai sair aqui, ó, nesse aqui antes da argolinha, tá? Esse primeiro é mais difícil de fazer, tá? Mas direciona a tua agulha aí que você consegue, ó. Saiu aqui, ó, no primeiro e lá no último, tá? Puxa aqui, ó, você vai fazer um ponto baixo. Os próximos já são mais fáceis, então, são 4 pontos baixos pra fechar. Tinham 8 pontos, né? Então, ali, dobradinho, vai ficar com 4, ó. Daí, eu venho no próximo daqui e no próximo de trás. Cuida pra pegar ali e não pular nenhum ponto. Então, 1, 2, 3 e 4. Aqui que é o último. E faço mais uma correntinha pra arrematar. Aqui, a gente vai deixar um pedacinho de fio pra gente costurar no corpinho. Deixa um pedacinho um pouquinho maior. Só puxar aqui. Eu vou fazer o outro bracinho e volto aqui com vocês pra gente deixar costuradinho já. Os 2 bracinhos feitos, tá? Ó, do jeito que a gente terminou aqui, essa parte da troca de cor, ela fica um degrauzinho. Eu sou meio detalhista nessa parte, então, eu vou usar esta parte aqui pra fora, tá? Então, pra fora vai ficar sem aquele degrau, tá? Então, vamos lá, pegar o corpinho. Assim, ele é mais fácil de costurar. Se você pôr cabelo tudo antes, ele já vai atrapalhar um pouco, tá? Então, eu vou colocar bem alinhadinho, ó. É bem no pezinho da cabeça, ó. Aqui, ó. Entre o corpo e a cabeça. Você vai costurar nele. A linha bem no meio aqui da perninha, ó. Saindo, ó. Tudo alinhadinho. Daí, vai costurar entre a cabeça e o corpo. Vou colocar um alfinetinho pra me ajudar a segurar. Vou costurar aqui, ó. Tem 4 pontos aqui em cima, então, eu vou pegar 4 pontinhos aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar daqui e vou sair, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Puxei. Ó, já dá pra tirar os alfinetes. Passei essa parte, eu vou pegar, olha aqui, ó. Este primeiro ponto aqui em cima, ó. Este aqui. Eu vou puxar dessa parte. Pode puxar bem. Então, vai, ó, ficou presa aqui já a ponta de cá e a ponta de lá. Então, a gente vai costurar no meio agora, tá? Já tá firme no lugar, já tá bem certinho onde é pra ser. Aí, a gente vai pegar um ponto daqui, de baixo, um ponto do braço. Próximo, um ponto de baixo aqui, entre a cabeça e o corpinho. E um do braço. Faz isso até o final. Aí, como o bracinho já ficou preso, né, nas pontas, ele não sai do lugar. Você vai costurar exatamente no lugar certinho. Chegou no último ponto, a gente vem pra cá, puxa o fio, ó, dá uma conferidinha, ó. Fica bem perceptível, né? Dá pra dizer que foi crochetado junto. O que você pode fazer também, tá? Se preferir. Agora, eu vou fazer aqueles nozinhos igual eu fiz na cabeça. Fiz um e vou vir o próximo nozinho em cima do outro. Venho novamente aqui pra dentro e puxo esse fio pra entrar esses nozinhos pra dentro dos pontos. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho.
Aqui eu não vou precisar nem da agulha, tá? Como já mostrei pra vocês. É só alinhar ele certinho. Precisa da agulha, precisa dos alfinetes, né? Aqui, ó, então, alinhei certinho do ladinho do corpo. E vou pegar também 4 pontinhos da cabeça pra gente costurar o bracinho, ó. Pegou 1, 2, 3, 4. E vou vir aqui e pegar este primeiro ponto. Feito isso, coloco no lugar, puxo bem aqui, vejo se tá certinho mesmo, tá no lugar, tá, né? Aí, vou costurar os outros pontinhos. Aqui neste último, eu já vou jogar o fio lá pra trás também e fazer o mesmo arremate. Estamos com os bracinhos costurados, já no lugar. Então, por enquanto, vamos ficar com a primeira parte, os pezinhos, as perninhas, o corpinho, a saia, a cabeça, colocando os olhinhos e os bracinhos e já costurando eles. Para a próxima parte do vídeo, a gente vai ter o restante dela, que vai ser o cabelo, o manto, os bordados aqui do rostinho, tudo, blush, sobrancelha, nariz, afundar os olhinhos, tá? Aí, a gente vem para os detalhes aqui do cordãozinho, do cinto, e para fazer essas tirinhas da sandalinha para ela, tá ok? Então, até o próximo vídeo, já façam essa parte, comentem aqui o que vocês estão achando, tá? Vocês estão ansiosos para a próxima parte e eu espero vocês.